Nesse início de agosto, eu quero deixar uma reflexão aqui. No começo de julho, eu deixei também uma reflexão aqui, um vídeo aqui. E pelo menos uma vez no mês, eu quero deixar aqui no YouTube uma leitura, uma reflexão, porque eu estou focado em compartilhar mais conteúdo no Instagram este ano. Mas como nós estamos indo no começo de agosto, eu lembro que em julho foi no dia 1º que eu deixei ali uma reflexão e hoje é dia 5 de agosto de 2026, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu quero deixar aqui uma reflexão do devocional do dia 2 de agosto, nesse dia 5, com o título Deus nos instigará. Olha só, em Mateus 5:6, no Sermão do Monte, Jesus ele declara, abre aspas, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Reticências, fecha aspas. Vamos focar aqui. Bem-aventurado, no grego, que traz o sentido da palavra, muito feliz, pleno, é aquele que tem fome e sede de justiça. Não há outra maneira, ou melhor dizendo, não há maneira de nos convencermos a, abre aspas, ansiar por Deus, fecha aspas. Olha só que poderoso isso, que forte isso aqui. O desejo e a fome espiritual devem vir do próprio Deus. É isso que aconteceu na minha vida em 2008. Quando Cristo ele visita o indivíduo, se revela, abre os olhos espirituais, tira as escamas, tira o véu que impedia dele acessar, perceber o mundo espiritual. Ele envia o Espírito da verdade, o próprio Espírito que convence o homem do pecado, porque o homem estava errado a respeito do pecado, o pecado o dominava, que convence o homem do juízo, porque o homem ele não andava no juízo conforme Deus queria, não tinha o juízo como Deus queria, separado de Deus, da glória de Deus, do pecado, do juízo e da justiça. Na ordem da Bíblia fala do pecado, da justiça e do juízo, mas eu coloquei justiça por último. Por quê? Porque quando o homem ele é dominado pelo pecado, ele tem um senso de justiça própria, ele tem um desejo de praticar justiça própria, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E o Espírito Santo inverte isso, transforma isso. Porque no livro de Isaías diz que a justiça do homem não passa de trapo de imundície. Olha só. E aí ele não só convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu usei pecado, juízo e justiça, como também coloca fome e sede por justiça. Uma justiça perfeita, uma justiça que será estabelecida. Isso não é algo que pode ser instigado. E é uma história aqui de um pregador que quando menino ele tentava vender amendoim, pipoca, chiclete, doces, livros numa antiga estação de trem. O que ele vendia não era o suficiente para se tornar um grande homem de sucesso, mas ele lembrava que frequentemente tentava provocar os passageiros a algum desejo por este produto. Ou melhor dizendo, pelos produtos dele. Ele passava horas pelos vagões e dava a cada passageiro alguns amendoins salgados. Ninguém parecia querer comprar na primeira passagem, mas quando ele voltava, depois que ele entregava, quase todos que haviam provado estavam prontos para comprar. Este é um truque comum que acontece nos trens. Nos vendedores que estão vendendo, né, na rua, nos trens, em grande país desenvolvido, país do primeiro mundo.
Mas a história é diferente quando consideramos a vida espiritual. Ninguém exceto Deus, por meio de seu Espírito, é capaz de suscitar desejo espiritual em nós. Ninguém, homem nenhum, nada na terra pode suscitar esse desejo. Aqueles que aceitaram um estado comum de vida espiritual e não têm desejo profundo por ele, nunca serão instigados por meios humanos. Meu Deus, o próprio Deus nos instiga. O próprio Deus colocou em mim desejo por ele, anseio pela eternidade, a começar a me satisfazer nele neste anseio. E interessante que em Salmos 34:8 vai dizer assim, ó, aspas reticências, provai e vede que o Senhor é bom, reticências, fecha aspas. Uma vez que esse desejo é gerado no indivíduo, é colocado, é suscitado nele, e ele prova do Deus vivo, da vida de Deus, do Deus que é bom, ele entenderá e será convencido que ele entrou num caminho sem volta e que não é nada, ninguém melhor que se compara a este Deus na terra. Nada que pode suprir este desejo que o próprio Deus colocou, a não ser o próprio Deus. E é bem interessante, deixa eu compartilhar também uma pequena experiência que eu tive. Hoje eu conversei com um homem e foi muito legal a conversa, foi bem respeitosa. Ele foi casado, ele teve filho, e o filho dele está com 23 anos, se não for de memória, estou falando aqui de forma exata. E ele separou, deixou sua mulher para assumir uma outra sexualidade. Eu não vou entrar em detalhe aqui especificar, você já deve imaginar eu ter dito isso. E ele cresceu no lar cristão, ele tem um conhecimento bíblico, teórico, sabe muitas coisas a respeito da palavra, podemos conversar de Deus, de Jesus, e eu confesso que eu me edifiquei conversando com ele. Mas quando chegou num assunto sobre a sexualidade que ele assumiu, foi bem legal que a família dele é cristã. E ele falou assim, cara, eu não quero. Ele quis dizer para mim, eu não quero deixar o pecado, ele não falou que não quero deixar o pecado, mas eu entendo que ele não quer, e ele falou que não queria deixar a sexualidade que ele assumiu. E eu não falei nada, ele simplesmente falou em relação ao que as outras pessoas falam para ele e tal. Eu estava ouvindo ele. E eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, eu vou dizer algo que eu acredito que você sabe, que eu aprendi. Se o Espírito Santo, se Deus não convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, não tem ninguém que mais convence. Não vai haver ninguém, nada que vai convencer. E uma coisa legal que eu disse para ele assim, eu falei para ele assim, olha, eu peço perdão se alguém, às vezes as pessoas se sentem que nós cristãos, ou os cristãos, ou até cristãos se comportaram assim, tentaram colocar algo de goela abaixo ou forçar algo. Mas o Deus que eu estou conhecendo, ele não me obrigou a nada. Ele não me força nada. Mas eu decidi. Eu quis me render ao amor dele. Eu fui convencido. E quando eu fui convencido, eu, por livre e espontânea vontade, eu quis dar uma resposta a este amor. Porque eu entendi que ele me amou primeiro. Então foi isso que eu disse para ele. E ele me ouviu também e tal. Ficou com aquilo, para ele. E ele me contou umas experiências fortes que ele já teve com Deus e tal. E é isso, Eu acho que esse devocional com essa história do pregador que eu trouxe, fez sentido com o diálogo. Se Deus não suscitar o desejo espiritual por ele, por sua santidade, uma coisa bem interessante que eu tinha importando para ele, cara, eu aprendi que o maior problema está dentro de mim e que eu que tenho que melhorar, me santificar,
conhecer a Deus, me entregar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Eu não tenho que obrigar ninguém. E embora eu falo de Deus, eu compartilho o evangelismo, isso é papel do cristão também, eu testemunho, mas eu não vou convencer ninguém nem obrigar ninguém. Graças a Deus, eu finalizei esse vídeo dizendo, graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus por essa promessa maravilhosa de Jesus, que quando ressuscitou, ele disse que era necessário se ascender ao céu para enviar o Consolador, o Espírito da promessa. Ele enviaria e não nos deixaria só. Não nos deixaria só. E é isso, um excelente, abençoado mês de agosto para você. E que se você foi convencido, você que já foi convencido, melhor dizendo, que vem experimentar mais e mais, meu irmão, minha irmã na fé, que faz parte da Igreja de Cristo, mais e mais da bondade de Deus, provando dele e de sua bondade, sendo saciado, porque ele verdadeiramente nos sacia.